Olá, está no ar mais uma edição do Fala Vereador, o programa da Câmara Municipal de Uberlândia que mostra o trabalho dos parlamentares e a atuação do Legislativo em benefício de Uberlândia. No programa de hoje, o nosso convidado é o vereador professor Conrado, do MDB. Vereador, seja muito bem-vindo. Obrigado, Adriana. Olá, a todos e todas. Mais uma vez, para mim, uma honra estar aqui para a gente possa falar com quem a gente precisa falar sempre, contar as coisas que a gente faz, que é o povo. Então, estou aqui para poder a gente bater esse papo. Vereador, estamos concluindo o primeiro ano de trabalho da atual legislatura. Como é que o senhor avalia esse período inicial? Foi um ano de muita ação, de muito, talvez, aprendizado, digamos. Eu que nunca tinha estado em um espaço como esse de uma forma efetiva, como estou, cheguei agora. Então foi um ano intenso, desde o primeiro mês, eu me lembro que antes até mesmo das sessões do mês 2, janeiro, na primeira semana ali a gente já teve sessão, né? Ainda ali por volta do dia 20 de janeiro eu já estava nas ruas fiscalizando o SUS. Então acho que isso já ditou o ritmo de todo o ano. A gente não parou. Todos os meses a gente, tanto aqui dentro, naquilo que nos cabe fazer dentro do espaço físico da Câmara, a gente esteve em todas as sessões e também nos espaços fora dela, para que a gente pudesse cobrar, para que a gente pudesse atuar, fiscalizar, questionar aquilo que a gente precisava fazer. Então foi um ano intenso, foi um ano de muito trabalho. E eu me vejo, de certa forma, até mesmo cansado, mas ao mesmo tempo feliz pela entrega que a gente pôde fazer, por aquilo que a gente fez durante os 12 meses desse ano. Como eu disse, a gente não parou nem um dia. E para mim também foi um ano que eu, de fato, então também aprendi muito a estar aqui dentro dessa casa, a poder, entre aspas, jogar o jogo que é isso daqui, ou na prática aprender a poder fazer aquilo que tem que ser feito. Entendo que começo o 26 ainda, como se diz, né, um pouco mais pronto do que aquilo que era eu janeiro desse ano. Então, assim, já olhando para 26, pode ter então também certeza que nós vamos jogar esse jogo ainda melhor. Vereador, quais foram os principais projetos ou propostas aprovados em 2025 que o senhor destaca como relevante? Acho que a gente teve a gente aprovou ali no mês de março, bem na época do Dia das Mães, a gente aprovou uma lei aqui nessa casa para que aquelas mães que tiveram a perda dos seus filhos ficassem num leito separado daquelas outras mães que tiveram os seus filhos. Isso parece ser simples, parece ser algo bobo, mas para a mãe que perdeu o filho é simbólico demais isso. E é uma questão até mesmo para a gente evitar traumas para essa mãe, mais do que ela já tem, para que a gente possa evitar que essa mãe sofra mais do que ela já sofreu de perder esse filho. Então, essa lei para mim é uma das que a gente conseguiu passar, que eu tenho o maior carinho por ela, porque de fato a gente fez uma lei importantíssima, que é a gente separar essa mãe. Pouco tempo depois, poucos meses depois, salvo engano ali, meados de julho, tornou-se lei federal, tornou-se lei então também federal. Então hoje vale para todo o país essa lei. Então, de fato, é uma lei que eu tenho um carinho imenso e penso que a gente deixa de forma digna aquela mãe que teve a perda do seu filho. Teve uma outra emenda que fiz a uma lei que veio, o Paulo Sérgio enviou,
para que pudesse criar espaços de marketing, talvez anúncios dentro dos espaços públicos. E eu apresentei a essa lei, então, para que a gente pudesse, então, também proibir que pudesse ser feito dentro do espaço público qualquer tipo de, talvez, anúncio de jogos de azar, bets, etc. Então, foi uma lei que passou na Câmara, então, pode hoje ser feitos anúncios dentro dos espaços públicos. Então, vou dar o exemplo do Parque do próprio Sabiá, por exemplo. Hoje uma empresa pode, claro que tem norma para isso, a lei, então, também prevê isso, uma lei que passou aqui na Câmara, mas eu apresentei, então, também a essa lei, então, também emenda, para que não se possa ser feito esses anúncios de jogos de bets, jogos de azar e etc. Por tudo que a gente sabe que esses jogos não somam para as pessoas, esses jogos acabam com as pessoas, também famílias, etc. Faz o vício nessas pessoas. Então, dentro do espaço público pode ser feito anúncio, isso é bom porque isso gera renda, para que a gente possa aumentar, então, o caixa. A gente sabe que os gastos são muitos. O SUS mesmo, por exemplo, que eu tanto falo, defendo, eu falo que o SUS tem um custo, o SUS tem um preço. Então, é uma fonte para que a gente possa ter isso. Então, é um caixa para isso, mas também há certo limite. Então, pera lá, nós também não vamos fazer qualquer tipo de anúncio. E agora, já no final do ano, a gente aprovou uma lei que cria a Semana Municipal da enfermagem, que é do dia 12 ao dia 20 de maio. O dia 12 ao dia 20 de maio já se tem eventos a nível de país, Brasil. Já é uma semana que todo o país para poder fazer eventos, seja nos órgãos públicos, privados, escolas e etc. Mas, de fato, não estava dentro da grade de eventos ou da grade de datas, talvez, para que a gente tivesse isso de um modo, talvez, oficial. Então, com essa lei que a gente passou agora, 15 dias atrás, ou uma semana atrás, aliás, né? A gente passa até a semana, do dia 12 ao dia 20 de maio, para que a gente possa colocar em pauta enfermeiros, técnicos, auxiliares, as suas dores, conquistas, para que a gente possa, então, ter isso dentro da data de eventos oficiais da nossa cidade. Então, para mim é um ganho isso, para que a gente possa, então, também evoluir. E eu somei, né, em vários outros projetos de vários outros colegas, ajudei a poder votar, ajudei a poder, então, também aprovar vários outros, então, também projetos de lei que, com certeza, para aquelas pessoas da nossa cidade tiveram um efeito positivo. Vereador, que ações ou iniciativas, né, do seu gabinete resultaram em melhorias concretas para alguma comunidade ou serviço público neste primeiro ano de mandato? A gente tem uma pauta, como eu sempre falo aqui, Adriana, que eu entrei para poder falar muito por quem cuida, que é a equipe que está todos os dias na linha de frente, médicos, enfermeiros, psicólogos, físio, nutri, toda a equipe multi, né? É o público que eu mais tenho contato. Eu falo muito que eu tenho vários outros colegas aqui que são de bairro, né? Que é ou de uma área específica, área sul, área leste, ou de um bairro específico até. Eu não fui eleito por um bairro, eu não fui eleito por uma área, eu fui eleito por uma classe de forma específica, enfermagem, e também por uma equipe também de saúde. Então, a minha base, que eu falo mais, que eu tenho mais contato, são essas pessoas. Não que eu fale somente por elas, de forma alguma. A gente está aqui, a gente fala para uma cidade. Mas eu sou muito chamado por essas pessoas. Então, quando você me faz essa pergunta, eu sou muito chamado por essas pessoas para diversas questões. Então, a gente fez intervenções o ano todo em cima disso. Desde insumos que faltam numa UAI ou no hospital também municipal, ou desde um ticket que atrasa, um salário que atrasa.
e a gente já precisa intervir, já precisa falar. E é uma coisa, como se diz, né, também notória, porque se talvez atrasa esse salário, a gente pauta, a gente cobra, e é nesse pautar e é nesse cobrar que as coisas evoluem. E a gente vê que se a gente não cobra, se a gente não coloca o assunto em tona, se a gente não coloca o assunto de fato em foco, isso vai ficar esquecido e isso vai passar. Então, por diversas vezes eu fui voz dessas pessoas para intervir em diversas questões, desde a falta de insumos, até mesmo no ticket que atrasa, o salário que atrasa. Mas tem uma questão principal, que assim, isso no mês de agosto para setembro ganhou a mídia, então, né, como se diz, né, a mídia nossa, então também local, que é a questão do hospital, a questão de que ele estava passando por ou está, mas não está daquela forma como estava, de que tinha dois pontos importantes. Porque a equipe que limpa o hospital havia sido 50% mandada embora. Estava sujo o hospital estava sujo. Hospital municipal. Exatamente. Ele estava sujo, chegaram para a gente vários vídeos, várias fotos para a gente mostrando isso, e a gente começou a ir atrás, começou a entender, viu que era algo muito maior, complexo demais. E a gente apresentou para o MP essa denúncia disso. Juntamos provas, juntamos laudo da inspeção, da vigilância sanitária que a gente acionou, provocou. Juntou isso tudo, apresentou isso para o MP. O MP agiu em cima disso. E aí, quando o MP age, ganha a imprensa local. Isso vai ser pauta dos diversos, então, também jornais. E a gente também, junto com esse ponto, a gente também faz essa denúncia do uso de insumos vencidos lá dentro. Insumos nobres, insumos que jamais podiam ter sido usados daquela forma como foi usado. Mas a gente junta prova disso, dos lotes, de quais são esses itens, como que foram usados, qual que é esse período de tempo que eles foram usados. Junta isso tudo também e apresenta para o MP, o MP vai atrás, isso ganha a imprensa também local. Então, é isso, é quando as pessoas acionam a gente vai atrás e a gente consegue mudar esse cenário. Então, a gente consegue mudar porque a gente intervém, seja com a nossa própria voz, a nossa própria força, ou somando força, somando voz com o MP, por exemplo, para que a gente possa mudar esse cenário. Poxa, um cenário de um hospital sujo não é o cenário de qualquer serviço de saúde. A gente tem até a visão de um hospital todo branquinho, piso que brilha, etc. E o hospital estava passando por uma situação lamentável. Eu vi com os meus olhos, isso não é fazer drama, politicagem, nada disso. E a gente fez a fala, interviu, de forma muito técnica, sem apresentar fake news, sem nada. De forma muito técnica, juntou provas, juntou fotos, juntou vídeo, acionou o MP e a gente conseguiu dar uma solução. Então, eu penso muito isso, sabe, que aqui na Câmara, nem tudo é você criar um projeto de lei. E é o papel de quem foi eleito fiscalizar o outro poder. Nós temos dois poderes, um que executa, que é o poder executivo, que o nome já fala, ele vai executar algo, e nós temos um outro poder que vai fiscalizar esse. Né? Então, isso tem que estar muito claro para todos. Até para que esses dois entes estejam em, talvez, equilíbrio. Um ou outro não pode estar... não pode estar acima do outro e nem abaixo do outro. Os dois devem estar com o mesmo peso e essa mesma então, como se diz, né? O mesmo peso e a mesma ação. E penso que a gente fez isso muito bem, sabe? Assim, de fazer esse papel fiscalizador. Eu encerro o ano feliz de ter feito as entregas que a gente fez,
Se eu pudesse ter feito mais, eu podia, mas assim, a gente faz de forma muito técnica, coerente, a gente investiga antes, a gente vai atrás antes, levanta provas, documentações, estuda antes, para que de fato a gente possa chegar. Então, todas as vezes que eu subi aqui na Câmara, que eu subi para poder fazer uso da fala, para poder apresentar uma denúncia, ou em um vídeo que eu postei nas minhas redes sociais, você pode ter certeza, e quem está nos vendo pode ter certeza, que foi feito um trabalho antes de analisar, estudar, entender, para que a gente pudesse apresentar uma denúncia. Jamais alguém me envia agora uma denúncia e eu posto ela meia hora depois. Jamais. Nós vamos estudar, levantar provas, nós vamos entender todos os contextos primeiro, para depois a gente apresentar isso, seja aqui na Câmara, seja num vídeo. Então, esse papel fiscalizador, eu encerro o ano feliz de saber que a gente investigou várias denúncias, uma delas, né, até para poder, né, fechar esse ponto, me lembro que faltou água na UAI, salvo engano, também Morumbi, uma noite, mas faltar água numa UAI não é igual faltar água na casa da gente. Faltar água na casa da gente, a gente tem uma caixa d'água que ainda suporta um período e tudo. A UAI não suporta, então você precisa de água para o básico, e o básico eu te falo que é lavar as mãos. Se chega um paciente todo sujo de sangue ou sujo de vômito, secreção, eu preciso lavar as mãos antes e após isso. Se me falta água, eu preciso até paralisar. Como é que você paralisa o atendimento de uma UAI, que é um serviço essencial, mas como é que você deixa a equipe médica, a enfermagem exposta também, sem poder também lavar as mãos? E eu me lembro que faltou água, eu fui avisado disso meia-noite, no outro dia, 6 horas da manhã, a gente estava lá, para poder garantir que a equipe médica, a enfermagem, iria ter acesso à água para lavar as mãos, por exemplo, né? Então, ali a água é um insumo nobre, pensando que esse paciente, você vai fazer um acesso venoso nele, espirra sangue em, né, você, no seu olho, essa primeira medida é você lavar as mãos, lavar o olho. E se falta água, por exemplo, é uma coisa danosa demais. Então a gente foi atrás, 6 horas da manhã estava lá com a minha equipe para poder entender o problema. Então eu dou esse exemplo final para mostrar isso que a gente fez o ano todo, Adriana. A gente todo dia pegava casos como esse, investigava, corria atrás e tentava entregar para as pessoas, então, também respostas. Foi isso que eu fiz o ano todinho. Vereador, de que maneira, né, as demandas dos moradores têm chegado ao seu gabinete? A gente tem uma fala muito importante pelas nossas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp. Falando de novo da minha base, essas pessoas que são médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais da área de saúde, mas não somente esses, mas falando primeiro desses, são pessoas que querem muito falar, precisam muito falar, mas possuem vínculos precários. Essas pessoas estão todas em empresas privadas, atuam em empresas privadas, possuem vínculos precários. Essa pessoa não pode se expor, ela não pode vir até a Câmara, por exemplo. Aliás, ela até pode vir, mas ela tem receio de vir até a Câmara e alguém vê-la entrando dentro da minha sala. Ou, né, se eu vou até uma UAI ou até algum serviço de saúde, o simples fato dela conversar comigo ali, ela já pode ser mal interpretada e aquilo ali pode provocar até uma demissão para ela. Então, o meu meio de contato principal é as redes sociais, WhatsApp, que a gente conversa com as pessoas. Eu tenho a minha equipe que fica por conta disso também, de conversar com as pessoas, interagir com as pessoas. Eu tenho o meu número pessoal, que eu continuo com ele, mas de fato, hoje são mais de 2.000 mensagens que eu não consigo ler, e já até faço a fala aqui, né? Talvez aproveito essa época também de Natal para poder pedir perdão para quem manda às vezes, né? Então também mensagem, eu não dei conta de falar, também responder, porque de fato são muitas mensagens que chegam. Eu faço um esforço diário de tentar falar com todo mundo, mas às vezes uma ou outra escapa, porque a gente tem de fato uma demanda muito grande mesmo.
Então chega para a gente muito pelas redes que a gente conversa. Mas a gente tem uma Kombi, essa Kombi vai nos espaços, vai para a feira, vai para o centro da cidade, vai para as praças, vai para a porta dos eventos. Tem uma equipe que vai com a nossa Kombi, que passeia pela cidade todos os dias para coletar dessas pessoas, então, também demandas. Ali é o nosso contato também com as pessoas, contato físico real. Então a gente para essa Kombi na porta do hospital da UFO, para essa Kombi na porta da UAI, para essa Kombi na porta de hospitais privados. Enfim, todos os dias ela tem uma rota específica e eu tenho equipe que vai para lá para ouvir as pessoas e trazer para cá as queixas, demandas, críticas, sugestões, elogios, enfim. Assim a gente tem feito. Vereador, o senhor faz parte da Comissão de Saúde e Saneamento. Qual a importância, né, de participar de uma comissão permanente da casa? Como é que tem sido a sua atuação dentro dessa comissão? Comissão que eu tenho um carinho imenso também, ela é uma comissão importantíssima dentro dessa casa. Se a gente for parar para pensar que no ano passado, em 2024, quando se fez as pesquisas eleitorais dos temas que as pessoas mais viam, os temas que mais traziam para as pessoas dores ou queixas, sempre teve um tema número 1, a saúde. A saúde foi o tema que mais causou nas pessoas críticas e etc. E continua e penso que vai continuar sempre. A saúde é um tema que não esgota, a saúde é um tema que vai sempre gerar essa demanda. Então, se a saúde é o tema que foi pauta das eleições do ano passado, que as pessoas mais fizeram, as pessoas da nossa cidade mais fizeram crítica e mais também apontaram ela como o tema que precisava de mais ações, mudanças, isso se deu esse ano também. E se é o tema mais importante, para mim, eu sei que aqui dentro da casa vão falar que a mais importante é a CCJ, claro que a CCJ tem um peso importantíssimo aqui dentro, porque é ela que faz uma aprovação final daquilo que vai ser pautado. Mas, puxando para o meu lado, a Comissão de Saúde é uma dessas comissões das mais importantes da casa, porque ela tem o poder de intervir, ela tem o poder de pautar e não somente aprovar projetos, relatar esses projetos, que é sim uma função importantíssima você emitir esse parecer, você assinar esse parecer, coisa que eu faço também como, então, também membro. Alguém envia para essa casa uma ideia de criar uma lei tal que envolve a saúde. Isso vai passar por nós para que a gente emita, então, esse parecer. Então, isso é uma função, mas ela vai para além disso, né? Então, eu lembro ali que meados do mês de junho a gente fez uma audiência pública para poder pautar a UAI superlotada. Desse ano, junho agora desse ano, foi feito pela Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde, aqui na Câmara, pautou esse assunto. Isso é um exemplo do que pode ser feito. Então, para mim é um espaço importantíssimo. Queria até que ela fosse mais vista, utilizada, que ela fosse mais ativa até, no sentido de pautar, de criar ações, debates, mas torço muito para que 26 eu possa continuar nela e ela possa ser ainda mais ativa. Vereador, com relação às emendas impositivas, quais áreas foram prioridade para o senhor? Saúde, 99,9%. Eu fiz uma emenda só que não foi para a saúde. Mas ainda assim tem um certo vínculo com a saúde. Mas eu fui o que fiz o número de emendas mais baixo, eu apresentei poucas emendas perto dos outros colegas e fui aquele que apresentei em termos de número, então também valor dessas emendas, fui que apresentei a emenda mais alta, que foi a para o SAMU. Então a emenda para o SAMU foi no valor de R$1.020.000 para ações estratégicas dentro do SAMU, para que se possa comprar carro, para que se possa comprar
para que se possa comprar um equipamento que chama Lucas. Lucas é um equipamento que ele faz sozinho a própria, então, também massagem cardíaca. Você põe esse paciente na maca, acopla ele em cima desse paciente, ele comprime o tórax dele sozinho. O Lucas, salvo engano, custa em torno de R$150 mil e só 2 SAMUs no país têm o Lucas. Então eu pus a emenda dentro desses R$1.020.000, já está lá para que a gente possa ter o Lucas, para que enquanto ele faz essa massagem cardíaca, as outras pessoas, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, possa fazer outras coisas. Eu não preciso ocupar eles, né, ali fazendo isso. Uma outra parte da emenda foi para que a gente pudesse comprar o VIR, que é o veículo rápido. Esse veículo rápido é um veículo que chega na frente da unidade de suporte avançado. A gente sabe que quando se tem a cena de um trauma, uma vítima de trauma, né, talvez acidente ali, qualquer tempo é tempo, né? 60 segundos até que você chegue lá é tempo. E aí esse carro, que a gente pôs a emenda para que ele pudesse, para que se possa ser feita essa compra, é para que a equipe possa chegar na frente. Então esse carro é o VIR. Esse carro ele chega na frente da equipe de suporte avançado, que é um carro maior, a USA é um carro maior, é um carro mais pesado, leva um tempo maior para que possa chegar, e ele chega em espaços onde a USA não chega. Então vamos pensar numa zona talvez também rural, uma fazenda. A USA é um carro muito maior, muito mais pesado, né? Então ele não vai chegar tão fácil e tão rápido. Esse carro que a gente fez a compra é um carro potente, 4x4, então ele chega muito mais rápido para poder fazer esse atendimento. E é isso, o carro, o Lucas, e a ideia, Adriana, é a gente fazer com que o SAMU chegue forte nessa cidade. E o SAMU demorou muito a chegar. O SAMU demorou muito a chegar por questões políticas, questões técnicas, enfim. Quando eu aplico R$1.020.000, é com uma frase, com uma fala curta, direta, para que possa explicar por que disso. Por que não fiz igual tantos outros que entregam as emendas pulverizadas? Para que o SAMU chegue e chegue forte nessa cidade, para que o SAMU chegue bem, chegue forte, potente, para que o SAMU chegue e chegue muito bem, para que o SAMU chegue como um exemplo para todos os outros SAMUs do nosso país. Então a ideia é essa. A outra emenda, sendo bem rápido aqui, a outra emenda de R$1 milhão foi para a UFO, para que se possa então também reformar uma das suas entradas, a entrada da UFO, que de forma histórica ali é uma entrada que não tem essa portaria segura, que quando eu fui aluno em 2007 já se falava que qualquer um que veste branco entra ou sai dali, e a gente teve um caso recente, 1 ano e pouco atrás, aquela médica que faz o roubo daquela, então também criança. Então essa outra emenda de R$1 milhão é para a UFO poder fazer então também para que a UFO possa colocar no chão essa portaria, construir de novo de forma muito mais segura lá. Enfim, tem mais R$1 milhão e pouco que eu fiz para a saúde também, e eu explico isso melhor nas minhas páginas, redes sociais, e o ano que vem a gente vai falar muito disso, porque as emendas são pagas ao longo do ano, mas já te falo que essencialmente 99,9% saúde para a gente deixar o SUS mais forte. Vereador, olhando para 2026, quais são as suas expectativas e prioridades, né, para o segundo ano de mandato? Acho que, como eu disse lá no início, eu chego com uma experiência ainda maior, né, já de ter vivido esse ano inicial, de ter tido as experiências que tive, os acertos que tive, os pontos que a gente aprendeu. Então eu chego muito mais pronto para isso. Tem sim pontos que ficaram para trás. Acho que um deles importantíssimo é a questão do piso dos enfermeiros e técnicos
que é lei, que ainda é pago de uma forma errada aqui. A gente fez uma luta esse ano todinho para que isso pudesse ser pago de forma correta, a gente ainda não teve êxito nisso, então esse ponto é um dos que a gente precisa então também avançar. A gente precisa muito avançar em vários pontos do SUS no que tange ao acesso das pessoas também. Acho que esse acesso ao SUS ele precisa ser mais humano, Adriana. A gente fala muito de uma cidade que gasta muito com o SUS e que a gente não vê também elogios, ou vê poucos elogios e vê muitas críticas. E na prática, quando a gente vai, serviços de saúde sucateados, então era para a gente ter um serviço de saúde com outro retrato e não aquilo que a gente vê quando a gente faz análise no que se investe em saúde. Investe-se muito em saúde aqui nessa cidade. Então, esse é um ponto que a gente precisa avançar. Eu quero estar mais presente nesse serviço, quero ir ainda mais, quero estar lá dentro, quero estar ainda mais próximo para entender tanto do ponto de vista de quem usa, tanto do ponto de vista de quem trabalha, de quem cuida, quais são ainda os nós que a gente precisa também desatar, quais são os pontos que a gente precisa, de fato, então, talvez enfrentar, para que a gente possa ter um sistema melhor, um SUS ainda melhor, para quem trabalha, para quem atua nele, para quem cuida e também para quem usa o SUS. Então, quando eu olho para 26, tem as nossas emendas que nós vamos acompanhar, são emendas que a gente usou, que a gente fez essa indicação de forma estratégica demais. O início do SAMU, que está então também previsto para março, é algo que a gente quer acompanhar muito de perto, que a gente quer entender de perto como é que isso vai ser feito. Tem o CIAT, que tem uma história para trás, que a gente também não pode apagar, simplesmente apagar. Então, eu penso que a gente acompanhar muito mais de perto. E nós temos também projetos de lei que nós vamos cada vez mais, então, também costurar eles aqui dentro dessa casa, para que a gente possa de fato apresentá-los, de fato a gente aprovar, e de fato leis que façam sentido para as pessoas. E não leis que vão ficar só no papel, leis que a gente possa cobrar e efetivar. Que venha 26 com muito mais experiência, muito mais ânimo, energia, para que a gente possa fazer muito mais até daquilo que a gente fez esse ano. Vereador, muito obrigada pela sua presença e por compartilhar conosco um pouco do seu trabalho aqui na Câmara Municipal de Uberlândia. É o que a gente precisa fazer sempre, a gente está aqui pelo povo e para o povo. Muito obrigada. O Fala Vereador de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar mais informações sobre a Câmara Municipal de Uberlândia nas nossas redes sociais e também pelo nosso canal do YouTube. Até a próxima edição.